norte a sul, vim de trabalhadores, pescadores, não fiqueis para trás, avançai sem medo na luta, pelo pão, pelo trabalho, pela paz. Unidade, 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 do trabalho contra o capital. Camaradas, lutemos unidos, porque a nossa vitória final. Camaradas, lutemos unidos, porque a nossa vitória final. CGTP, Unidade Sindical. CGTP, Unidade Sindical. Caros camaradas e amigos, esta grandiosa manifestação, em que nós já calculamos que teremos aqui seguramente entre 50 a 60 mil trabalhadores, é com certeza a mais apropriada e genuína forma de comemorarmos hoje, dia 1 de outubro, o 41º aniversário da CGTP, e assim homenagearmos os trabalhadores portugueses, os homens e as mulheres de roubo organizado aos mais pobres para satisfazer os interesses dos mais ricos. Milhões e milhões de euros e garantias para a banca, cortes e congelamento dos salários e pensões de reforma, cortes no subsídio de Natal, aumentos dos impostos para quem vive do seu trabalho, ataque sem precedentes na legislação laboral, onde se quer fazer uma razia completa, cortes na administração pública e nos serviços públicos a prestar aos cidadãos, facilitação e embaraçamento do despedimento dos trabalhadores, cortes brutais nas funções sociais do Estado, designadamente na saúde, é o corte nas vacinas, nos exames auxiliares de diagnóstico, no transporte de doentes. Nós podemos até afiançar, camaradas, que com esta política, com estes cortes na saúde, este governo está a antecipar a morte de milhares e milhares de portugueses, e isto é inaceitável. Isto é um roubo descarado que não podemos permitir. O aumento dos custos, quer das taxas moderadoras, das propinas, e no que toca às taxas moderadoras, vocês já ouviram falar em 50 euros por uma ida a uma urgência, não ouviram? Isto é mais um roubo, é um assalto à mão armada que não podemos permitir. São os cortes na segurança social e nas prestações sociais, nomeadamente no subsídio de desemprego. Aumentos brutais nos transportes, são cerca de 15% em termos médios, mas também na eletricidade e no gás, que passam a ser taxados como bens de luxo, como os jatos dessa gente rica e poderosa que se movimenta, que voa através dos céus do nosso país. É isto que nós não podemos aceitar. Mas são também a redução de pessoal na administração pública, central e local, pondo em causa os serviços de apoio aos cidadãos, aos portugueses, aos que têm mais dificuldades. São as reduções do número das autarquias e a redução do número de eleitos, pondo em causa a democracia e a pluralidade das representações. Já só falta dizer que em cada freguesia vamos ter de novo o regedor. Isto é um regresso ao antigamente, camaradas. O governo do PSD-CDS, que atrelado ao memorando que com o PS assumiu, com a Troika, sob a falsa ideia de uma ajuda, que de ajuda nada tem, mas pelo contrário, consubstancia uma violentíssima agressão aos interesses do nosso povo e do nosso país. Um memorando que é uma traição, porque não é solução para o país. É muito mais um garrote que estrangula os trabalhadores e o nosso povo. Um instrumento que, se concretizado em toda a sua dimensão, como defendem os signatários, PS, PSD e CDS, conduziria o país à ruína. É um acordo de traição, dizemos nós, porque com as medidas que lhe dão corpo e que estão a ser impostas pelo atual governo, Portugal terá muito mais dificuldades em recompor-se
devido à recessão económica, ao desemprego e à pobreza que provoca. O memorando não é, portanto, solução para o país, é, pelo contrário, o maior problema que temos para sair do buraco em que estamos metidos. O programa de... E se diz que pode entrar na bancarrota porque os gregos não fizeram ou não estão a fazer o trabalho de casa, estão a mentir com quantos dentes têm na boca. É precisamente o contrário. A Grécia e os gregos estão em maiores dificuldades precisamente porque os seus governantes lá, como os daqui, têm aplicado a receita que os de cá também querem aplicar. A receita do FMI, da União Europeia, do BCE, a receita, ao fim e ao cabo, do grande capital. E por isso dizemos que quanto mais ajudam a Grécia, mais o povo grego sangra, mais dificuldades tem o país para cumprir estas imposições do exterior. Quem luta sempre alcança, queremos a mudança. Quem luta sempre alcança. Os governos do PS, do PSD e do CDS, a Constituição da República Portuguesa ainda hoje garante estes direitos fundamentais. Mas o atual governo, à boleia da crise e da necessidade de cumprir o acordo de submissão assinado com a troika estrangeira, pretende contornar essa dificuldade que é a Constituição e assim regressar ao antigamente, ao Estatuto do Trabalho Nacional do tempo do fascismo de Salazar, inspirado na Carta del Lavoro do fascista italiano Mussolini. É preciso que se diga que as medidas antissociais e antilaborais nada têm a ver com a dívida pública. São, isso sim, um ataque encarniçado contra o 25 de Abril e contra o próprio regime democrático. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Os reformados, as camadas mais vulneráveis da sociedade portuguesa já não aguentam mais. Os portugueses parece que estão a viver um autêntico filme de terror, diariamente assaltados nos seus rendimentos e direitos e diariamente ameaçados de que mais e mais sacrifícios estão aí a chegar. Todos os cortes feitos são acompanhados da ameaça de mais cortes no próximo futuro. Aumentam brutalmente os transportes e a eletricidade, mas logo avisam que em janeiro haverá novos e até maiores aumentos. Cortam na saúde, mas avisam que num futuro muito próximo haverá mais. Fecham escolas e despedem milhares de professores, mas logo vão deixando a entender que as coisas não ficarão por aqui. Querem despedir a baixo custo, mas no fundo querem despedir de borla. Reduzem o pagamento das horas extras, mas no fundo o que querem é que trabalhemos mais e de graça. Querem subverter o papel local, o poder local democrático e plural, mas afirmam que isto é apenas uma primeira fase. Querem privatizar o que resta do setor empresarial do Estado, mas logo se vê que também querem privatizar a segurança social, a saúde e o ensino. Aumentam os impostos para quem vive do seu trabalho ou das suas magras pensões de reforma e não põem de parte mais aumentos do IVA e do IRS. Não se aguenta mais. Não podemos suportar nem aceitar este rumo no sentido de desastre, do maior empobrecimento do nosso povo e do nosso país e de mais e mais injustiças. Melhores salários, menos impostos. Melhores salários, menos impostos. Melhores mais energia, sem medos, todos juntos. É preciso enfrentar com toda a dignidade esta ofensiva brutal das forças do passado e de má memória. A luta é preciso unidade, é preciso unidade. A unidade de todos os trabalhadores e de todas as vítimas desta agressão impiedosa. Em primeiro lugar, nos locais de trabalho. Os patrões não podem fazer o que lhes apetece. Não há lei que deva ser respeitada quando estão em causa direitos humanos fundamentais. Os direitos que nos querem e nos vão roubando são direitos vitais.
Vamos fazer, camaradas e amigos, da semana de luta de 20 a 27 de outubro contra a destruição dos direitos laborais e sociais a demonstração clara de que não nos vamos deixar passar impunemente. Vamos fazer todo o tipo de ações, greves, paralisações, ações de rua. Vamos fazer tudo aquilo que a lei promete. Vamos ao combate contra o empobrecimento e as injustiças, contra o programa de agressão, pelo emprego, pelos salários, pelas pensões, pelos direitos sociais, por abril. Vamos afirmar com toda a força, nessa semana de luta, que faremos todas as lutas, as pequenas e as grandes lutas, a luta máxima para travar este rumo de suicídio que nos estão a apontar. Todos juntos, camaradas e amigos, venceremos! Todos juntos venceremos! Pelos trabalhadores, pelos nossos jovens, pelos idosos, pelo nosso povo, por Portugal independente, justo, fraterno e solidário. A luta continua! 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 Viva a CGTP neste seu 41º aniversário! Viva! Vivam os trabalhadores portugueses! Não fiqueis para trás.